Falar que o Dorival Júnior tá invicto no comando do São Paulo, só fazendo arroz e feijão, é desvalorizar muito o trabalho. Jogando no Morumbi contra o Vasco, que é o time que tem a sétima pior média de posse de bola entre todos do campeonato, o Dorival sabia que o tricolor ia ter que propor o jogo, e pensando nisso, ele promoveu uma mudança que foi crucial. Pra comparar, se liga na escalação que ele mandou pra campo no último jogo em casa pelo Campeonato Brasileiro. Trinca de meio campo que dá sustentação: Pablo Maia, Gabriel Neves e Rodrigo Nestor. Alisson, que é um meia barra atacante com obrigações defensivas, como a gente tá vendo aqui no mapa de calor. E lá na frente, dois entre os três: Marcos Paulo, Luciano ou Caleri. Já no jogo contra o Vasco, ele começou com os três: Caleri, Luciano e Marcos Paulo. E aí, sem o Alisson, quem teve que fazer o trabalho sujo e a recomposição defensiva foi justamente o Marcos Paulo. Só que essa não é a dele, e ele sofreu muito por conta também do Pumita Rodrigues, que é um lateral que avança demais ao campo de ataque e exigiu muito do Marcos Paulo. Marcos Paulo serviu uma assistência e o São Paulo ganhava por 2-1 no final do primeiro tempo, só que mesmo assim o Dorival viu que o Marcos Paulo estava sofrendo para desempenhar aquela função. Foram 8 duelos no primeiro tempo e ele ganhou só 3. Aí então, olhando para essa situação de jogo, o Dorival fez uma mudança para o segundo tempo. O Pablo Maia, que inclusive era o único jogador dentre todos os de linha que tinha iniciado 100% dos jogos da era Dorival Júnior como titular do São Paulo. Só que aí então o Dorival nota que o time fica muito pesado, né, com Pablo Maia, Luan, Rodrigo Nestor e Gabriel Neves. Em menos de 15 minutos ele nota isso, quando o Vasco começa a crescer no jogo. E aí sim entra o Alisson no lugar do Gabriel Neves para fazer um pouco mais daquele trabalho sujo e principalmente voltar à configuração natural do time do São Paulo. Só no jogo contra o Vasco, o São Paulo sofreu o mesmo número de gols que tinha sofrido nos 8 primeiros jogos com ele na beira do gramado. Claro que tem muito a ver com a ausência do Arboleda também, mas deixar o time mais exposto foi uma escolha do Dorival. Aliás, você também pode escolher deixar o like, se inscrever e ativar o sininho das notificações, não esquece. Desde o jogo contra o América Mineiro, que foi a estreia do Dorival Júnior no comando do São Paulo, o time não criava 4 chances claras de gol, algo que voltou a acontecer contra o Vasco. Os resultados estavam aparecendo, mas os desempenhos muitas vezes chamavam a atenção, como por exemplo o segundo tempo contra o Corinthians, que deixa muito clara a deficiência do São Paulo na criação. São Paulo dividiu a posse de bola com o Vasco, mas teve mais poder ofensivo, foi mais vertical principalmente. O lance do segundo gol, que é originado de um lateral pro Vasco no campo de ataque, é a prova cabal disso. Arrumou a zaga, arrumou o meio campo e tá começando a encontrar maneiras de ser letal. O Dorival Júnior faz muito mais do que só o arroz e feijão com esse time do São Paulo.